Fala aí, fanático vascaíno, ótimo dia para você. Não foi aquele dia que nós queríamos começar, a quinta-feira, depois de uma derrota, mas é hora de entender o que aconteceu no Morumbi. Resultado foi justo? Injusto? Falhas individuais, coletivas? Como corrigir? Já para o clássico sábado contra o São Paulo e para o jogo da volta, porque terminou o primeiro tempo. Exatamente. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Enquanto isso, você larga aquele like, aí sim, deixa o seu like, porque ele é super importante e compartilha para que o nosso vídeo chegue a muitos vascaínos. Somos mais de 32.500 apaixonados pelo Vasco. E não vai ser uma derrota que vai mudar o nosso sentimento. Eu volto depois da vinheta, hein? Aí sim, fanático vascaíno, gostei, você largou o like, que bom, seja muito bem-vindo. Você é novo no canal, já se inscreva e compartilhe os nossos vídeos e principalmente entenda um pouco mais como é o nosso canal. Ele é diferente, ele tem uma pegada totalmente diferente, ele tem a sua participação, tem a interatividade com você, seja através das lives e que todo mundo participa, através das nossas transmissões, sempre transmitindo jogos do Vascão. Sábado tem mais. Vasco e Botafogo, ou Botafogo e Vasco, como queiram, porque o mando é do Botafogo. E o canal Fanático Vascaíno não deixa você na mão. É olho na TV e conectado no Fanático Vascaíno. Tem um recado super importante para você, que é a NetBet, que é um parceiro nosso aqui do canal, para você fazer a sua aposta esportiva. Tá aqui na descrição do nosso vídeo, pintou aqui rapidinho na nossa tela, para você poder fazer a sua aposta. E olha, aposte em você, sempre. Bom, vamos falar do Vasco, né? Porque a derrota para o São Paulo não foi o resultado que nós esperávamos, claro. Eu estava já imaginando que o empate estava de bom tamanho e dava para voltar com um empate de lá. E dava pela construção do jogo. O Vasco chegou a construir o jogo para empatar. Mas em mais uma falha defensiva e até individual, o Vasco sofreu o segundo gol. Primeiro tempo que começou muito mal o Vasco. Demorou a encontrar o melhor momento, demorou a se achar em campo o Vasco. Levou o primeiro gol do Rigoni, São Paulo mandando no jogo, até que o Vasco, na metade do primeiro tempo, entendeu o jogo, fez a leitura correta, o Lisca conseguiu ajustar o time e aí equilibrou. Foi para o vestiário, falei, bom, algumas mudanças vão acontecer, e o Vasco vai voltar diferente. Teve até uma mudança, ele deixou, ainda no vestiário, ele trouxe o Andrei, né, para o segundo tempo, e fazendo uma leitura do jogo, ele entendia que poderia abrir mão de um volante, só que o Vasco não abriu mão de um volante, ele fez uma outra leitura, ele fez uma construção, ele tirou um meia, que é o Peck, e botou adiantando um pouquinho mais o Galaça, pelo lado direito, e o Jabá na esquerda. Eu não gosto do Jabá na esquerda, já falei isso inúmeras vezes. Foi bem contra o Guarani, mas normalmente ele não vai bem, não dá profundidade, o Zeca já está por ali improvisado. Aliás, tema que abordei na coletiva com o próprio Lisca. O que eu falo aqui, eu levo para uma entrevista com o maior respeito que todos os profissionais merecem. E falei também com ele sobre um outro tema. O nosso time é um time muito baixo, a estatura do Vasco é uma estatura baixa. Tirando o Vanderlei, os dois zagueiros e o Léo Matos, 4 atletas, o Vasco é um time de baixolinhas. Será que o Rômulo não seria uma boa para dar uma proteção à zaga e uma altura defensiva? O Lisca falou sobre o tema. O Rômulo nós temos que ter calma, né? Ele vem de uma lesão, é um jogador, né, que treinou pouco, né? Ele não teve assim alguns trabalhos de intensidade, ele veio muito mais na superação. Vamos ver agora, né, amanhã e na sexta-feira como que ele vai responder. E é um jogador que pode nos ajudar realmente nesse quesito, né, da bola parada, na estatura. Então vamos analisar bem, né? Na questão do lado esquerdo, muitas vezes você pode não chegar com o lateral, né, Fábio, aberto, fazendo amplitude, mas você pode soltar alguns jogadores, o Marquinhos, o Zeca até chegou hoje, fez uma jogada de fundo ali, mas foi infeliz, né, no cruzamento, ele acabou cruzando na mão do Volpi, era um passe mais forte, né, mais tenso no meio da área, talvez pelo chão,
Mas eu gostei da atuação do Zeca hoje, talvez ele construindo por dentro, a gente possa usar alguns jogadores saltando no espaço. O Léo no jogo passado fez algumas jogadas, hoje também ele fez, arrastou ali pela beirada 2 vezes, mas também não foi feliz na servida para trás, né? Então, assim, vejo que a gente pode ter um pouquinho mais de contundência ofensiva lá pelo lado esquerdo, mas hoje até que a gente teve boas situações, mas erramos, né, no passe para trás, no cruzamento, em achar os nossos jogadores dentro da área numa melhor condição. Não fomos felizes realmente, nem o Léo, nem o Zeca, quando chegaram nessa questão, né? O Marquinhos chegou uma outra vez, teve uma boa combinação ali também, ele acabou cruzando, mas acabou sendo barrado, né, no homem do primeiro pau. Então vamos ver isso, né? Também estamos vendo a situação do Riquelme, a maturidade do menino e fazendo essa análise aí nesses 10, 15 dias para ver se a gente precisa de uma outra situação para agregar no nosso grupo e cobrir algumas carências que a gente está detectando e que podem nos atrapalhar na sequência da Série B. Percebeu, torcedor, que o Lisca deixou nas entrelinhas que vai ao mercado. Vai fazer um diagnóstico nos próximos 10, 15 dias, mas vai ao mercado. Ir ao mercado significa olhar as opções que o mercado oferece. Será que teremos contratações? Sim, teremos. Defensivas? Também. Ofensivas? Também. Precisa de um meia de criação. O Vasco não tem esse meia de criação. O Marquinhos Gabriel oscila demais e até mesmo dentro de uma partida, quiçá ao longo do campeonato. Ele tem 6 gols na temporada, 4 assistências, pouco. Para um camisa 10, ele usa 31, não importa. Um meia, articulador, pensador. Então, torcedor, o Vasco vai ao mercado, mas tem que ir com o seu pouco recurso, tem que achar. Porque, por exemplo, os salários estão atrasados nesse momento. Funcionários e jogadores não receberam. Estamos no dia 29 de julho e até agora nada. Isso é preocupante porque isso interfere no dia a dia. Foi atrasar o salário, o Vasco não ganhou? Não. Porque com ele atrasado, ganhou do Guarani. Não tem nada a ver uma coisa com a outra nesse momento. O Vasco perdeu porque falhou defensivamente, individualmente também, e não teve competência ofensiva. Essa é a leitura rápida que se faz da derrota para o São Paulo por 2-0. Primeiro tempo do jogo acabou. Como assim, Azevedo? Não são 2 tempos no jogo? Mas um jogo de 180 minutos, a primeira parte acabou, agora tem a segunda. Em que o Vasco sabe que entra em campo 2-0 São Paulo. Vai ter que inverter essa vantagem do São Paulo. Dá para inverter? Dá. É difícil? É. Mas precisa jogar bola. O jogo com o Botafogo pode ser um norte. Porque se o Vasco for bem contra o Botafogo, ele entra empolgado, grande, para o jogo com o São Paulo. Se ele for mal, vai ser difícil. Resultado foi injusto? Foi, mas quem disse que o futebol tem justiça ou merecia? Vale a bola na rede. O Vasco chegou 16 vezes, mas só 3 na direção do gol. Qual é a grande defesa que o Volpi fez na partida? Não é nem culpa do Cano, não tem os meias criadores. Léo Jabá pelo lado esquerdo, o Peck na direita, não foram. Peck mal, hein? Peck mal. Galarça não foi bem. Castan e Hernando, Castan foi mal, Castan falhou. É um grande zagueiro, mas acontece de errar. Acontece. Agora, o sistema defensivo precisa ser mais bem protegido. E principalmente a bola aérea. O Vasco não tem jogadores altos. Muitos atletas de outros times têm atacantes altos. O Vasco não tem, o Cano é baixinho. Erro de posicionamento foi, mas erro também de estatura. Para marcar 4 ou 5 com você tendo 4, difícil. Bem difícil. Deixa a sua opinião aqui, deixa seu comentário, deixa o seu like. Vambora! Tem que virar a página, olhar para frente, porque já tem o Botafogo no próximo sábado. Zeca tá fora e o MT deve jogar na esquerda, pelo menos foi o que sinalizou o Lisca. Valeu, galera! Você sabe que aqui você é super bem-vindo, porque aqui é lugar de fanático vascaíno. Até a próxima!